Perfeito. A gente tem vários perfis aqui, né, gente? Daiane, eu trabalhei com salão por 12 anos. Nossa, Daiane, quanto tempo, muito tempo de estrada aí, hein? Nossa, que legal. Tenta ajudar as clientes cabeleireiras. Você precisa trazer suas clientes para cá, Daiane. Trazer essas clientes para estar participando dessas sessões, para estar aqui acompanhando, para realmente mudar aí a realidade do salão de beleza delas, tá? Perfeito. Gente, então vamos lá, vamos à prática, né? Como realmente ter um salão de beleza de sucesso e o mais importante, né? Tendo lucro, é isso que a gente vai ver hoje. Quero contar aqui para vocês, quero começar contando uma história aqui para vocês que aconteceu com uma mentorada minha, para vocês verem o quanto isso é poderoso, tá? Tem um salão de beleza que eu dei mentoria, foi de maio a dezembro, né? Então, aproximadamente 7 meses, né? Quando eu peguei esse salão para dar mentoria, esse salão faturava 83 mil reais, tá? Eu não sei a média de faturamento que vocês têm aí hoje, né, nos salões de beleza de vocês. Mas, talvez vocês podem dizer assim, nossa, Laísa, bastante, né? Um salão que tem um bom faturamento, 83 mil reais. Só que daí, quando a gente pensa só no faturamento, a gente até pode achar que é bastante. Só que esse salão de beleza, ele tinha prejuízo. Ou seja, faturava-se muito, porém não tinha lucro, tinha prejuízo. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês prático, que de fato acontece, tá? Porque não adianta, quando a gente pensa em ter um salão de beleza de sucesso, quando a gente pensa em ter um salão de beleza que dá lucro, não adianta a gente pensar simplesmente que aumentar o nosso faturamento é o suficiente, que ter mais clientes é o suficiente. Infelizmente, não. Por quê? Nem sempre mais clientes ou mais faturamento vai salvar o nosso salão. No caso desse salão em específico que eu estou explicando aqui para vocês, que eu estou exemplificando, eles faturavam 83 mil reais. Porém, eles tinham um prejuízo de 5%. Ou seja, quanto mais clientes esse salão trouxesse, com a mesma estrutura que ele tinha de custos, maior poderia ser o prejuízo dele e não o lucro. Então, isso é muito importante vocês terem consciência, porque nem sempre mais faturamento quer dizer mais lucro lá no final do mês. E às vezes a gente fica nessa sangria, né, desatada em realmente ter mais clientes, em realmente aumentar o nosso faturamento, mas a gente não sabe quanto que a gente deveria aumentar o nosso faturamento para que a gente tenha lucro aí no salão de beleza. Então, o que aconteceu no caso desse salão? Em maio, ele estava faturando 83 mil reais. Em dezembro, esse mesmo salão conseguiu faturar, né, até dezembro, né, conseguiu fixar um faturamento aí médio de 134 mil reais em 7 meses apenas, né? Então, se a gente for ver aí em percentual, dá realmente um alto percentual. O que isso quer dizer, né? O que foi feito nesse salão para ele ter essa transformação, ele ter esse faturamento e, principalmente, ele ter lucro, porque é 134 mil reais com uma margem de 14% de lucro líquido, ou seja, ele saiu de 5% negativo, né, para uma lucratividade aí de 14%. Então, o que a gente fez nesse salão? Isa, vocês conseguiram muitas clientes? O que vocês fizeram? Algo muito simples. Somente uma boa estruturação nos custos, uma boa precificação, coerente com a realidade do salão, com o posicionamento do salão, com a história do salão e com o que de fato o salão ofertava para as clientes, um comissionamento correto das profissionais, porque isso também é muito importante. Quem está aqui hoje que tem profissionais, se vocês não fizerem um comissionamento correto, dificilmente vocês vão ter lucro no salão de beleza de vocês, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Então, a gente fez uma estruturação de custos, precificação correta, se reposicionou no mercado, entendeu o nosso lugar, entendeu qual era a nossa cliente ideal, quem a gente gostaria de atender, melhorou, afinou a nossa comunicação
e trabalhou no retorno da cliente e no aumento de tickets de quem já conhecia o salão. Ou seja, o que eu quero dizer aqui para vocês? Nós não tivemos um número excessivo de novas clientes para chegar nesse resultado. 134 mil faturado por mês, com uma lucratividade de 14%. Sem que a gente precisasse superlotar o salão de clientes para que os profissionais, né, se matassem literalmente de trabalhar. Por isso que eu falo para vocês que é sim possível vocês terem um salão de beleza de sucesso sem precisar se matar de trabalhar. O que precisa? Estratégia correta para cada setor do salão, para que o salão ele vire uma engrenagem, para que todas as engrenagens funcionem de forma correta e lá no final do mês vocês consigam ter lucro. Faz sentido isso que eu falei aqui para vocês, gente? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Faz sentido esse exemplo que eu dei aqui para vocês? Ficou claro? Você quer falar, Eva? Eu vou abrir o teu áudio aqui. Pode abrir. Estranho, tá bloqueado. Deixa eu ver aqui. Ellen, faz sentido. Eva, você quer falar? Não tô conseguindo liberar o áudio. Deixa eu tentar aqui pela lateral. Se você quiser, acho que você pode liberar o teu áudio. Acho que agora vai estar liberado, tá, gente? Se alguém quiser falar, pode liberar. Deixa eu ver aqui o que vocês responderam. Faz sentido, faz sentido. Então, é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Vocês não precisam pensar em ter um salão de beleza, que ele precisa estar socado de cliente, que vocês têm que ser o primeiro a chegar e o último a sair no salão, né? Trabalhar que nem uns doidos, para ter realmente um salão de beleza de sucesso e um salão de beleza que dá lucro. É possível, sim. Isso já acontece, isso já funciona, né? Em salões de beleza que a gente consegue colocar em prática todos os pilares que estão dentro da mentoria. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um material e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir ver a minha tela aqui. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Só coloca um ok aqui para mim, se vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui, gente. Tem uma apresentação e está escrito assim: como ter um salão de beleza de sucesso com lucro. Beleza, estão vendo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Primeiro pilar que você precisa pensar se você quer ter realmente um salão de beleza que dá lucro, tá? Você não pode pensar somente no serviço. Você precisa ter uma mente empreendedora. Gente, por incrível que pareça, algo tão simples é tão complexo. Por quê? Literalmente, tá? Muitos donos de salão acham que se você focar no serviço, se você tiver um serviço de qualidade, vai ser o suficiente para que as clientes venham no seu salão e você consiga ter um excelente faturamento. E, infelizmente, não é dessa forma que acontece. Antes de qualquer coisa, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, tá? Aqui, eu vou só abrir um parênteses porque o Augusto comentou. Só para ressaltar que você, cabeleireiro, além do dono e funcionário da empresa, ou seja, o dinheiro tem que ser para as dívidas do salão e para o seu salário. Então, Augusto, na realidade, eu vou explicar isso aqui depois, tá? O dono do salão de beleza, né, se ele é o cabeleireiro do salão e ele é dono do salão de beleza, ele vai ser comissionado como um profissional do salão. Eu vou explicar isso aqui depois, é um dos pilares que está aqui, tá? É óbvio que o dono do salão não pode fazer retiradas, né? Ah, entrou R$700 hoje no salão, vou pegar porque R$700 é do dono, né? Ou é do cabeleireiro, enfim. Não funciona dessa forma, tá? Mas eu vou explicar bem o passo a passo disso depois, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, você não pode pensar que só o serviço é importante. Se você que é dono do salão, se você, principalmente, a gente normalmente tem muitos donos de salão
que são profissionais, sejam eles cabeleireiros ou outros, né, profissionais de outros serviços dentro do salão. Mas, normalmente, né, o dono sempre é um profissional. Tem algumas exceções que o dono só administra? Tem, mas, no geral, são menos salões que funcionam dessa forma. E daí aqui, qual é que está o problema, gente? Você está tão focado no serviço que você esquece de tirar um tempo, né, de ter uma parcela do seu tempo para justamente fazer uma gestão eficiente do seu salão, para você pensar nas ações do teu salão, para você planejar o seu salão de beleza. E isso é tão frequente que às vezes eu recebo, por exemplo, mentorados que falam o seguinte para mim: Laisa, eu quero aumentar o meu faturamento. Daí eu pergunto, tá, mas quanto que você quer aumentar o teu faturamento? E não sabe. Por que que não sabe? Porque não tem metas claras estabelecidas no salão de beleza. Daí realmente não vai saber. Realmente não vai conseguir chegar. Então, por isso que, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma mentalidade empreendedora. Precisa pensar que o nosso salão de beleza, só com o serviço, por mais incrível que ele seja, ele não vai se sustentar se a gente não parar para pensar no nosso negócio. Olha só que legal isso aqui. Quantas vezes vocês já tiveram, para quem já tem salão, né? Já tiveram a oportunidade de entrar no salão de beleza de vocês numa segunda-feira, num domingo, num dia que o salão tá fechado, né? Principalmente. De entrar no salão com um olhar de cliente. Vocês já pensaram sobre isso? Sabe aquela cliente que entra no salão e repara em tudo? Façam essa experiência no salão de beleza de vocês. Entrem no salão num dia que não tem clientes, né? E entrem se colocando no lugar da cliente, para vocês começarem a olhar o que de fato a cliente de vocês olha. Como é a recepção desse salão? Qual é a primeira impressão que a cliente tem? Qual é a experiência que vocês estão causando na cliente dentro do salão de beleza? Por quê, gente? Às vezes a gente está tão aqui, ó, focado no serviço, que a gente esquece de olhar para cima e ver todas as outras vertentes que fazem sentido e que precisam ser olhadas para que o salão de beleza de vocês consiga crescer e consiga evoluir. Comenta aqui para mim no chat, por favor, vocês que estão aqui hoje, vocês conseguem tirar esse tempo, né? Quem já tem salão, eu sei que o Augusto ainda não tem, mas para quem já tem salão, você consegue tirar esse tempo dentro da tua semana, dentro da tua rotina, para realmente pensar com a mentalidade de empreendedora e olhar para o teu salão de beleza, para fazer a gestão do teu salão? Vocês que estão aqui, conseguem fazer isso hoje ou ainda não? Sinceridade, né, gente? Ellen, não consegue, perfeito. Vamos lá, gente, coloca aqui no chat para mim. Alguém mais não consegue, gente? Tem essa dificuldade? Coloca aqui para mim, por favor. A Ellen colocou que não. Não consegue. Então, Ellen, né? E para vocês que estão aqui assistindo, esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro ponto. É você conseguir, dentro da tua rotina, incluir um momento para você fazer a gestão e olhar para o teu salão como um todo. E não sair desesperada, né? Só querendo encher a agenda, querendo atender cliente, daí entra às 8 e sai às 10 da noite de dentro do salão e não consegue pensar em nada. O que vai acontecer? Você vai sentir que você está trabalhando, fazendo muito, até tá pagando as coisas, mas chega lá no final do mês, literalmente não sobra o que deveria sobrar. Nayara, olha só o que a Nayara colocou, gente. Eu geralmente olho para dentro do meu estúdio como cliente e vejo pontos negativos, mas quando vou fazer a mudança dentro, eu me perco toda. Então, Nayara, o que é isso? Planejamento. Quando você olha para o teu salão, não quer dizer, gente, tá? Por favor, que agora vocês vão só olhar coisas ruins dentro do salão de beleza. Não, a gente tem que olhar coisas boas também, né? Mas quando você olha para o que está acontecendo, você precisa pensar num plano de ação, tá? Eu preciso resolver isso, isso e isso hoje.
para conseguir dar esse passo. Talvez você não vai conseguir deixar aquilo 100% ainda, mas você vai caminhar. Isso aconteceu hoje, inclusive, esse exemplo que a Nayara deu com uma mentorada minha. Ela está trabalhando no salão, ela está, né, trabalhando dentro do salão dela, muito fortemente com as terapias, né? Que é algo que está, assim, extremamente em alta no momento, né? Então, ela está trabalhando com as terapias, mas a ideia das terapias é justamente trazer uma sensação de relaxamento para a cliente. Então, a cliente tem uma sala específica com aromaterapia, né? É feito o tratamento no cabelo da cliente, ela recebe um spa de pés durante esse procedimento, enfim. Então, é um protocolo de um serviço muito legal que a gente implantou no salão. E daí, hoje, a dona do salão disse assim, Laísa, ontem eu olhei para uma cliente sendo atendida e eu vi que tem coisa ainda que está errado. Por exemplo, a roupa que a gente está usando, acho que precisaria ser uma roupa que remetesse, né, a trazer essa tranquilidade, esse bem-estar para a cliente. Tinha uma bancada que não estava muito organizada, a iluminação precisa ser uma luz assim um pouco mais indireta, ou seja, ela identificou esses pontos negativos. Mesma situação que você, Nayara, ela identificou. Só que isso não pode ser um impeditivo que te trava para você não conseguir resolver e alavancar. Então, no caso dela, o que ela fez? Ela já disse, olha, hoje, o que eu consigo resolver é a baguncinha que precisa ser organizada, que realmente não dá, né? E eu consigo, de imediato, resolver a iluminação. A roupa ainda vai ficar um pouquinho para um próximo momento. Ou seja, ela tomou duas ações precisas. Tem uma terceira que ainda vai acontecer no período, mas ela pontua isso para ficar mais fácil de você conseguir resolver. Senão, literalmente, o que acontece? Vira uma bola de neve. Daí você vai deixando, daí a correria do salão acaba não te permitindo fazer isso, e quando você vê, passou 1, 2, 3 meses e ainda está do mesmo jeito que estava antes. Faz sentido, Nayara? Gente, eu vou tomando um pouquinho de água, porque assim, eu falo bastante, né? Vocês já perceberam, né? Que é a pessoa que gosta de falar. Então, Nayara, tenta fazer isso, tenta pontuar essas ações, quebrar, né? Você tem uma meta, né? Tem 10 coisas lá, sei lá, para organizar no salão. Quebra isso, né? Quebra por sessões, divide por dias, divide por semanas para você conseguir se organizar e, de fato, mudar o que realmente precisa mudar, tá bom? Então, gente, primeiro ponto ficou claro aqui para vocês? Mentalidade empreendedora. Não dá para a gente brincar de ter salão. O nosso negócio é um negócio sério. Há muitos anos atrás, vocês vão concordar comigo, eu não sei se tem gente aqui, tem alguém que falou aqui para mim que trabalhava há mais de 12 anos, né? Deixa eu ver aqui, a Daiane, né? Trabalhou com salão por mais de 12 anos. Daiane vai concordar comigo, e se tiver alguém mais, né, que tenha muito tempo salão, também vai concordar. Há anos atrás, era muito diferente a forma com a qual a cliente vinha para o salão. Não precisava de tanto esforço, né? Uma, porque não tinha tanto essa questão de rede social, a internet não estava tão difundida, a informação não estava tão na mão das pessoas, né? E outra, porque não tinha tanta concorrência, né? Agora, hoje em dia, no momento que a gente está vivendo, não dá mais para pensar que simplesmente abrir as portas do salão vai fazer com que a nossa cliente venha para dentro do salão e pague o preço que a gente quer que ela pague. Infelizmente, isso não acontece. Então, eu sempre falo, a gente não pode brincar de ter salão. A gente tem uma empresa, tem um negócio que tem um potencial, gente, lucrativo fantástico. Só precisa realmente de gestão para você conseguir ter os resultados que você quer, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria deixar muito claro aqui para vocês, precisa sim ter uma mente empreendedora, tá? A gente tem que realmente pensar no nosso salão a longo prazo, pensar como o nosso salão vai crescer, tá? Beleza? Vamos lá. Segundo ponto, sem organização e controle, você não saberá onde quer chegar. Gente, tem aquele ditado que é tão antigo, mas tão precioso, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E no nosso salão de beleza é assim. Se a gente não tem exatamente aquela clareza do que a gente quer com o nosso negócio, como que você vai dizer, Lais, eu quero aumentar o meu faturamento, mas aumentar quanto? Aumentar quanto por semana? Quanto por dia? Quantas clientes? Qual o ticket dessa cliente? Vocês têm que ter controle
financeiro do negócio de vocês, e vocês têm que ter uma meta para vocês saberem exatamente aonde você quer chegar. Se você não tem organizado os teus custos, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês. Laisa, como que eu organizo o custo dentro do salão de beleza? Os custos do salão, eles são divididos de 4 formas: custo fixo, custo variável, impostos e produtos. E os produtos são divididos entre produtos de consumo e produtos de revenda. É essa separação de custos, gente. Não precisa complicar. Às vezes as pessoas vêm para fazer uma mentoria comigo e acham que é um bicho de 7 cabeças para conseguir organizar a parte financeira do salão. E não é, é simples de organizar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar os seus custos. Laisa, por que eu preciso separar os meus custos? Porque se eu não conseguir separar os meus custos, como que eu vou precificar? Se eu preciso considerar o meu custo fixo, se eu preciso considerar o meu imposto no momento de precificar, se eu preciso considerar o custo de produto no momento de precificar. Então, sim, eu preciso fazer essa organização dos meus custos no salão de beleza. Coloca aqui no chat para mim, eu vi que tem gente chegando, tá, gente? Sejam todos bem-vindos, a gente está seguindo o baile aqui, tá? Coloca aqui no chat para mim, quem de vocês tem exatamente a sua estrutura de custos bonitinha, certinha? Se eu perguntar hoje o seguinte, Nayara, qual é o lucro líquido que você tem numa mecha de 90 gramas? Você vai saber me responder? Gente, utilizei a Nayara como exemplo, tá? Mas para todos vocês. Vocês têm essa organização? Sabe como responder? Coloca aqui para mim, por favor. Vocês têm os custos de vocês todos organizados? Sabe certinho qual a lucratividade de todos os serviços do salão? Quero ver quem vai saber me responder essa. Quero ver se tem alguém aqui que tem esse controle. Coloca aí para mim, por favor. Então, gente, o segundo ponto aqui, o segundo pilar que eu trago para vocês é a organização e o controle, tá? Saber exatamente aonde vocês querem chegar. Então, o primeiro ponto para vocês conseguirem organizar é justamente, né, na parte de custos, separar os custos de vocês e classificar. Novamente, custos fixos, variáveis, impostos, produtos e dentro dos produtos, o que é revenda e o que é consumo. Dentro das mentorias, a gente tem uma estruturação completa disso, tá? Isso é entregue pronto já para os mentorados para facilitar, inclusive com uma planilha de controle financeiro, tá? Sei, porém, em dias movimentados me perco todo em tudo. Pois é, Nayara, mas daí realmente me falta organização, isso mesmo. Mas daí você tem que ver o seguinte: se você sabe a lucratividade dos seus serviços e você tem uma tabela de preços realmente organizada, né, dentro do teu salão, você não precisa ficar a todo momento fazendo preço, né? Você vai simplesmente ter uma planilha, uma tabela, enfim, né, que vai te trazer a lucratividade de cada serviço para você precificar e cobrar da forma certa, tá? Eva, quer falar, Eva? Gente, eu não tô conseguindo liberar o áudio. A Fernanda, que tá aqui da minha equipe, Fernanda, pode dar uma olhadinha para mim, por favor? Que eu não tô conseguindo liberar o áudio do pessoal. Eva, tenta liberar o seu áudio, vê se tá aparecendo para você. Não sei se você queria falar, mas não tá dando aqui para mim liberar. Não sei por quê. Depois. Ah, agora deu certo. Ah, então tá. Você quer falar agora ou quer falar depois? Eu estou recomeçando, né? Eu estou recomeçando de novo, né? Já faz. Eu perdi tudo, perdi algumas coisas, então eu estou recomeçando no salão de uma amiga, né? Ela está dando essa oportunidade. Então, vou começar a fazer essa planilha, tudo direitinho. Só Ah, é tem o quê? legal. 15 Aonde dias. você é, Elisene? Qual região? Recife, Pernambuco. Recife, que legal, bacana. Vou aproveitar que o conteúdo, como eu falei no começo, eu sei que você entrou agora, lá no final eu vou deixar um espaço para quem quiser tirar alguma dúvida pontual também, vocês vão ter oportunidade, tá? Se quiserem mandar no chat aqui também, eu já vou respondendo, tá bom?
Então, assim, gente, precisa de organização e controle, tá? Se não tiver, não tem como você ter um salão de beleza que te dá lucro sem organização. Não tem como você ter realmente um salão de beleza que te dá lucro sem você ter metas muito claras e muito definidas de onde você quer chegar, tá? Beleza? Vamos lá. Próximo passo. Próximo pilar aqui que eu separei para vocês. A precificação precisa considerar o lucro e o comissionamento. Fato. E isso normalmente não acontece dentro do salão. Gente, quando a gente vai precificar um serviço, eu vou falar para vocês o que eu mais encontro, tá? Para ver se é realmente o que acontece aí com vocês também. Normalmente a pessoa faz o seguinte, né? Vai precificar, olha mais ou menos o que a concorrência está cobrando, né? Dá uma olhada no que os vizinhos cobram, né? E cobra mais ou menos a média do mercado. Porém, não quer dizer que essa média do mercado sirva para você, porque a sua estruturação de custos é uma e a estruturação de outros salões é outra. Por isso que, às vezes, as pessoas me perguntam assim, Laisa, eu posso pagar 40% de comissão? Eu posso pagar 50%? Eu posso pagar 60%? Eu não posso te afirmar se o mesmo 40 que serve para um salão serve para outro, sem a gente avaliar a questão de estrutura de custos, entenderam? Nayara, quer perguntar? Pode perguntar. Você quer perguntar por áudio? Pode liberar o seu áudio, se quiser escrever aqui no chat, pode perguntar que eu já te respondo aqui agora. Boa noite. Boa noite. Assim, eu já tô há 7 anos no mercado de salão de beleza, porém, o que tá me prejudicando mais é que o meu salão é na avenida, porém, tem outro rapaz que tem um salão que é dentro da casa dele, e ele cobra R$ 70 no inteligente, certo? E tem cliente dele que vai na porta do meu salão e fala assim: Nayara, quanto é que você cobra para fazer um inteligente no meu cabelo? Eu explico, passo a tabela dos meus valores, aí ela fala: não, é porque fulano faz mais barato, então tá obrigado, eu vou lá fazer com ele. E não é apenas um ou duas, não, são muitas que fazem isso. E eu sou assim, eu divulgo muito o meu trabalho. Eu aliso, molho, eu posto muito o resultado do cabelo molhado, faço tudo ali ao vivo. Passo muito para minhas clientes. Porém, o que está acontecendo muito comigo é isso. Entendi. Só que assim, Nayara, eu vou te responder agora aqui, tá? O que que acontece? Você tem que pensar, a primeira coisa que você tem que pensar, se essa cliente é uma cliente para você, tá? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Eu sempre falo, tá? Que às vezes a gente tem sim que demitir algumas clientes. Por incrível que pareça, tem clientes que não são o nosso perfil. E eu vou te dizer o motivo. A cliente que vem por preço, vai por preço. A cliente que vem fazer o serviço, né, nesse seu concorrente, né, vamos colocar dessa forma, se ela foi nele por preço, se amanhã abrir outro salão de beleza que cobrar R$ 10 mais barato, ela vai por preço também. Então, você tem que entender aonde você pode melhorar para gerar mais valor para a tua cliente, para fazer com que o nível de consciência dela aumente para fazer o serviço com você. Porque ela precisa entender que não é simplesmente uma escova alisadora, né? O alisamento, enfim, o nome que você dá ali na tua região para esse serviço. Mas sim, tudo que ela vai perceber de valor, qual vai ser a experiência que ela vai ter no teu salão de beleza e a experiência no outro salão. Porque se você focar no preço, você só vai atrair as clientes que buscam preço. E isso, gente, serve para todos vocês que estão aqui. Não adianta a gente só fazer promoção, a gente só dar desconto, né? Ou até nesse caso se comparar com outros profissionais que cobram mais barato. Primeiro que, se esse profissional, no caso, né, da Nayara, por exemplo, se esse profissional está realmente, né, cobrando muito pouco, primeiro, ou ele tem uma estrutura de custos muito enxuta, ou o que eu acredito que é o mais provável, ele não tem noção nenhuma do preço que ele está colocando. Ou seja,
tem um lucro baixíssimo ou não tem lucro. Então, não adianta você querer baixar o teu serviço, né, baixar o valor do teu serviço para atrair essa cliente, porque ela não é uma cliente potencial para você, ela é uma cliente que, por preço, ela pode sim novamente vir a te trocar, né? E não adianta você baixar para não ter lucro. Você precisa sim ter a tua lucratividade. Então, isso, Nayara, está muito relacionado ao teu posicionamento. Ao posicionamento que você está trazendo para as clientes, para que você realmente consiga atrair pessoas que paguem de fato pelo teu serviço. E não aquelas pessoas que vão na porta do teu salão te pedir desconto. Até mesmo porque a gente tem que pensar o seguinte: o serviço está na mão de vocês, gente. O serviço está na sua mão, é você quem tem o poder de fazer essa transformação na cliente. A gente não pode deixar com que a própria cliente dite o preço do nosso serviço. Faz sentido? Faz sentido, sim. Eu vi uma frase muito interessante, né? Que a moça diz assim: eu prefiro 10 clientes fixos, mas consciente do que eu estou fazendo, não além do trabalho, mas em compensação, com relação à qualidade que eu dou, do que 50 passando na minha porta. E aí, passa na minha porta, passa na outra porta, e assim vai. Enquanto mais baixo, não é que o valor seja baixo e a qualidade seja ruim, mas por que tá indo para lá, né? Eu acredito em mim, eu estou recomeçando, eu acho que pela 8ª vez, mas por quê? Não, porque às vezes é um casamento mal feito, aí você investe tanto que você acaba se prejudicando, né? Eu tive muitas perdas, porque eu vou usar um linguajar aqui bem, para todo mundo entender, pagando o BO dos outros, e aí me quebra. Quando você se envolve em pagar aquilo que você não é problema seu, ou de uma certa forma é porque é família, vamos ajudar, você quebra, né? Então, hoje, estou recomeçando de novo, mas eu prefiro 10 clientes, como essa frase foi dita, certa, do que 50 só passando. Vai passar Exato. lá, vai passar 2, 3 meses ali, depois vai para outra, que de R$ 10, de 30, quem vai baixar, ela está indo, porque é uma cliente fútil, não quer saber de seu qualidade, não, sim do valor que você tem para dar. Exato. E daí o que acontece, gente? Você tem que pensar sempre se essa é a cliente para você. Sabe, né? Essa cliente que você quer atender, você estudou, você se dedicou, você faz o seu serviço para atender esse tipo de cliente. Se a sua resposta for não, você tem que batalhar para trazer as clientes certas para o teu salão. E a primeira coisa que você tem que fazer, dentro das mentorias eu ensino a fazer isso, tá? É justamente você definir o seu cliente ideal. Começar a trabalhar a sua comunicação para atender realmente a cliente que você deseja atrair, tá? Para que você seja mais certeira na comunicação e não atraia simplesmente essas clientes que não valorizam o teu trabalho, tá bom? Então, gente, recapitulando aqui, precificação precisa considerar no momento o lucro e o comissionamento você precisa considerar no momento de precificar. E isso normalmente não acontece. Se você não considerar esses dois fatores no momento de precificar o seu serviço, você de fato não vai ter lucro. Então, existem outros fatores que você deve considerar, como o produto, o seu custo fixo, os seus impostos, tarifa de cartão, né? O lucro e o comissionamento. Mas, principalmente o lucro, você precisa estabelecer uma margem de lucro que você deseja ter nos seus serviços e aplicar essa margem. Porque senão, não adianta, você vai ficar apagando incêndio, ou simplesmente vai passar o mês inteiro com aquela sensação de que você trabalhou, e não teve resultado lá no final do mês. Então, estipulem uma margem que vocês desejam ter no salão. Mas eu gostaria de ter o seu exemplo da sua cliente, 14% de lucro líquido. Então, esse lucro líquido, tá, gente? Estou falando de líquido, não é bruto, tá? Esse lucro líquido, você sabe que você está trabalhando com 14% de lucro. Seja 5, seja 10, seja 30, o que o seu salão, né? O que o seu posicionamento comportar. Mas se você não considerar isso no momento de precificar, e você precificar errado, você nunca vai ter lucro no seu salão de beleza, tá? Por isso, não sei se vocês perceberam, mas aqui nesses pilares, né, eles têm uma crescente, porque eles precisam ser tratados nessa ordem, né? Dentro das mentorias, a mesma coisa, a gente trata pilares por pilares, né, passos por passos, porque a gente precisa justamente ajustar essa primeira aresta para passar para a próxima, ajustar a próxima para ir na sequência, para que as coisas fluam e vocês vejam os resultados, tá? Então,
Por isso que é tão importante incluir o lucro e o comissionamento na precificação, e a grande maioria das pessoas, às vezes, não fazem, pela falta de conhecimento, tá? E na precificação, você vai considerar, né, só recapitulando aqui para vocês, sempre o seu custo fixo, você vai considerar a sua tarifa de cartão, o seu imposto, a quantidade de produtos utilizados para aquele procedimento, o seu lucro e o seu comissionamento, tá? Ah, Liza, mas eu trabalho sozinho. Igual, né? A mesma situação ali que o nosso amigo Augusto comentou, né? Eu sou dono do salão, eu preciso ser comissionado? Sim, precisa. Você vai ter um comissionamento de profissional. Se os seus profissionais ganham 40% de comissão, você vai ganhar 40% de comissão, tá? E aqui eu vou dar um parênteses aqui para vocês, que a comissão você sempre deve pagar para o seu profissional, descontando o produto. Você não paga comissão sobre o produto. Então, nunca se paga comissão sobre o bruto, sempre se paga comissão descontando o valor do produto, tá bom? Pode falar aqui, quem abriu o microfone? Elisene, não, eu só queria que você falasse lá no grupo que esse link não é vírus, porque eu tive a impressão que era vírus, aí não queria, eu não quis abrir, depois eu vim abrir, viu? Só isso, uma observação. Ah, tá. Eu vou pedir para a minha equipe falar. Fernanda, por favor, se você puder avisar lá que esse é o link realmente da nossa sessão experimental, o pessoal não ter medo. Tá ótimo. Gente, mais alguém aqui quer falar? Nayara, Eva, tudo certo? Eu vi que tem mãozinha aqui levantada. Se vocês quiserem, pode abrir o áudio, tá? Então, gente, ficou claro aqui para vocês sobre a precificação? Não dá para ter lucro se não precificar de forma certa, tá? Não dá para ter lucro se não precificar corretamente. Eu até falei aqui, comentei antes para vocês, dentro das mentorias a gente tem uma planilha completa que ajuda vocês a precificarem. Então, você vai colocar dentro dessa planilha simplesmente o custo que você tem do seu salão, né, o seu custo fixo, e vai colocar o custo dos produtos que você tem, e ela vai te dar a possibilidade de você brincar com os preços, né? Ah, se eu cobrar R$300 nesse serviço, quanto que eu vou ter de lucro? Se eu cobrar R$100 por esse serviço, quanto que eu vou ter de lucro? Para você saber exatamente, né? A quanto que eu posso realmente cobrar pelo meu serviço, para que eu tenha 14%, 15, 20, 30, né, de lucratividade, tá bom? Então, vamos lá. Quarto pilar, definição de quem você é no mercado. Qual cliente você deseja atender? Gente, olha só, uma coisa que vocês precisam pensar é o seguinte, hoje em dia, tá, na grande maioria das regiões, tem um salão a cada esquina. É muito diferente de anos atrás. Como eu falei para vocês, se alguém aqui tem salão de beleza há mais de 6, 7 anos, pelo menos, né? Pelo menos isso, sabe que antigamente era muito diferente a forma com a qual a cliente vinha para o salão. É diferente de hoje em dia, né? Hoje a gente precisa ter um desgaste um pouco maior, né? A gente tem um trabalho um pouco maior para essa cliente vir para o salão. Então, quando você define quem é você no mercado, né? Eu sempre falo, né? Quem que você é na fila do pão, né? Por quê? Existe uma gama de salões de beleza. Por que a cliente deveria te escolher e não escolher o salão do vizinho? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que a cliente deveria realmente escolher vocês? Qual de vocês aqui sabe me dizer? Coloca aqui no chat daí, tá, gente? Qual é o grande diferencial? Liza, você deveria vir no meu salão por esse motivo. Alguém aqui sabe me dizer? Gente, quando eu falo de diferencial, tá? Eu já vou falar aqui antes até de vocês responderem. Não é qualidade. Qualidade não é diferencial. E eu falo porque normalmente, né, as pessoas sempre comentam comigo isso, qualidade é um diferencial. Não é. Ninguém entra no salão de beleza de vocês achando que o serviço não vai ficar bom. Quando a cliente entra no salão de vocês, ela tem uma certeza, que o serviço que vocês vão realizar vai, de fato, sair como ela espera. Se realmente vocês vão conseguir superar essas expectativas da cliente, isso só vocês vão poder dizer depois, né, com o trabalho de vocês. Mas nenhuma cliente entra no salão de beleza de vocês achando que pode dar errado o cabelo, a unha, o procedimento, enfim.
Então, qualidade é o mínimo que a gente precisa oferecer para a nossa cliente. Um bom atendimento é o mínimo que a gente precisa oferecer para a nossa cliente. Quem está aqui, que não está pela primeira vez, né, que já me acompanhou aqui, ou às vezes me acompanha lá no Instagram, talvez até já deve ter escutado eu falar sobre isso. O que vai fazer a sua cliente vir no seu salão se amanhã abrir um salão de beleza exatamente igual ao seu no outro lado da rua? Com profissionais tão bons quanto, com produtos tão bons quanto, com uma estrutura bacana, o que vai fazer essa cliente vir para o teu salão de beleza? Nayara, as clientes reparam muito na sua postura e no seu modo de se vestir e de se comportar. Por que isso acontece, Nayara? Por que as pessoas reparam muito? Primeiro, porque normalmente o salão ele sempre está atrelado à beleza. Então, as pessoas subentendem que naquele espaço tem beleza. Por isso que a gente precisa transpirar a beleza em tudo no salão, seja na postura, na vestimenta, na forma de se apresentar, na forma de se comunicar, na forma de falar. E o que acontece? Normalmente, o ser humano, na realidade, né? O ser humano, ele tem muito latente dentro dele essa necessidade de pertencimento, de pertencer a um lugar. E você vai pertencer onde você tem mais afinidade. Por isso que as pessoas acabam olhando realmente muito para a postura, para o modo de se vestir, para o modo de se comportar, para ver se faz sentido, se conecta com ela, né? Para realmente voltar no seu salão. Então, quando eu falo de você entender quem é você nesse mercado, é você realmente entender o teu posicionamento. E quando eu coloco qual cliente você deseja atender, é o exemplo da Nayara. Qual é a cliente que você deseja atender no teu salão de beleza? É aquela cliente que vive te pedindo desconto? É aquela cliente que vive pichinchando por um serviço? É aquela cliente que só incomoda na hora de agendar? Ou é aquela cliente que realmente paga o valor que você tem? É aquela cliente que realmente é fiel a você no salão de beleza. Porque às vezes a gente tenta, né, atirar para todos os lados, né? Ah, eu preciso de cliente, então tudo que vier é lucro, né? Não quer dizer que no seu salão você não possa atender uma menina de 15 anos ou uma senhora de 80. Você pode, só que a comunicação entre elas é muito diferente. E será que você comunica melhor com uma menina de 15 ou com uma senhora de 80 ou com uma moça de 30? Vocês compreendem que tem diferença? Então, quando eu falo sobre você definir quem você é no mercado e definir quem é a cliente que você deseja atender, é para que você tenha clareza na tua comunicação, no teu posicionamento, na tua postura, na forma de receber as pessoas dentro do teu salão, na forma de se apresentar, na forma de divulgar os seus produtos e os seus serviços aí nas redes sociais. Porque isso, gente, é muito claro. Você precisa criar uma conexão com as pessoas. Você precisa criar conexão com essa pessoa que pode vir, né, para o seu salão, ou até mesmo a pessoa que já vem no teu salão, que já frequenta o teu espaço. Faz sentido? Coloca aqui para mim se faz sentido. Coloca aqui no chat. Aproveitar para tomar mais uma água, que eu estou falando bastante hoje. Seja bem-vinda, Rosângela. Rosângela estava na sessão de semana passada, que eu lembro de você, Rosângela. Conseguiu aplicar o que a gente falou na sessão de semana passada? Pois coloca aqui no chat se você conseguiu aplicar, tá bom? Faz sentido, sim, faz sentido. Tudo isso aí. Um ambiente agradável, uma postura, né? Ser bem cuidada. A cliente quer isso, porque ela sabe que a qualidade já vai estar ali. E até pode não ter a qualidade, mas ela sentiu um ambiente tão bem aconchegante que ela disse, não, é aqui. Eu digo porque eu já trabalhei em casa, né? E fiz a minha sala um salão. E parecia que a cliente eu estou sentindo na minha casa. Sempre, né, cordialmente, um chazinho, um café, um suco. É um diferencial também, né? Você não precisa cobrar por um suco ou um chá gelado, algo desse tipo. E isso que você falou aí só agregou, só acrescentou, que às vezes a gente esquece, a gente só quer o serviço, não, é cuidar, é zelar. Todo esse começo aí. Exatamente. E daí, gente, o que acontece? Exatamente isso que
Elisene, né, falou, a gente está tão focado no serviço, tão focado em atender, chegar cliente, sentar na cadeira, atender, atende muito bem a cliente, mas esquece de proporcionar experiências que vão fazer com que você se posicione melhor no mercado, para que vocês consigam cobrar mais e melhor pelo serviço de cada cliente. Olha só, eu comentei isso aqui na semana passada, se eu não me engano, a Rosângela, que está aqui hoje, estava na semana passada, vai concordar comigo. Vai lembrar que eu falei sobre isso. Tem um salão de beleza que eu dou mentoria em Florianópolis, tá? Aqui em Santa Catarina. E esse salão, olha só que legal, como eles levam o tratamento para cliente. Quando você fala sobre fazer um tratamento, fazer uma hidratação, normalmente os tratamentos eles não são serviços assim que as clientes morrem de amores para fazer. Porque a cliente ou ela quer ficar loira, ou ela quer cortar, ou ela quer fazer uma coloração, ou ela quer ficar lisa, mas ela foge um pouco do tratamento, né? Porque não dá aquele resultado às vezes imediato, né? A cor ela sai lá super loira já no momento no salão, né? E o que acontece? O tratamento, ele tem um certo preconceito, assim, por parte das clientes, né? Então, a gente tem que engrandecer cada vez mais esse serviço para que a cliente enxergue valor. E daí, nesse salão de beleza que eu dou mentoria em Florianópolis, eles fazem o seguinte, olha só que legal, olha a experiência que eles proporcionam. Quando a cliente vai fazer um tratamento, ela recebe esse tratamento numa bandeja de espelho, literalmente, assim, com todos os produtos que vão ser utilizados para aquele tratamento, com um potinho de vidro onde é feita a mistura do tratamento, e um outro vidro que tem uma flor que é colhida toda manhã no jardim para cada cliente. Gente, olha só a experiência que esse salão está proporcionando. A gente não está falando de preço, a gente está falando de experiência. Qual é a experiência que eu trago para o salão com um formato de atendimento como esse? Qual é a cliente que vai vir para o meu salão de beleza? É aquela cliente que vai pedir desconto, gente? Ela não vai pedir desconto. Então, por isso que a definição de quem você é, a forma que você quer atender e qual cliente você quer atender é tão forte. E por isso que isso precisa, sim, estar bem estabelecido para que vocês tenham um salão de beleza que dá lucro, um salão de beleza de sucesso. E daí, quando eu falo que vocês não precisam se matar de trabalhar, é porque não precisa. Você vai conseguir ter o faturamento que você deseja sem precisar chegar às 8 da manhã e sair às 10 da noite. Tá bom? Olha só que legal, Rosângela, consegui sim. Falei nos stories do tratamento, peguei minha irmã de modelo. Que legal, Rosângela, show. E você tinha um bloqueio aí com os stories, né? Tinha um pouquinho de dificuldade aí nas redes sociais, né? Assim, realmente tem muito sentido no que tu fala. Porque eu atendo uma blogueira, eu tenho uma parceria com ela vai no meu espaço, ela repara muito. Assim que ela entra, eu reservo assim, à tarde para ela. Assim que ela entra, eu digo, olha, meu amor, seja bem-vinda. Já fiz seu bom cappuccino, tem o seu bom bolinho. Vamos começar. Vai querer merendar agora, vai querer merendar depois do procedimento. Aí ela já, quando ela vai me divulgar, ela já passa aquilo para os seguidores dela. O espaço é confortável, o atendimento é maravilhoso, você não se arrepende de ir no espaço. Ela me elogia muito, ela exalta muito. Por isso que você está certíssimo nesse ponto sobre o modo que a gente tem que atender o cliente, o conforto que nós tem que propor a eles. E daí, Nayara, olha só, quando quando é outra pessoa falando do seu serviço, né, é diferente de você falar para as pessoas. É uma outra pessoa falando da experiência que ela teve no teu salão. Então, a gente está falando aqui, gente, de experiência, não é preço. Não é preço, porque mecha é mecha lá no Rio Grande do Sul e lá no Nordeste. Coloração é coloração, né? Aqui em Santa Catarina ou lá no Ceará, né? Onde está o nosso amigo aqui, Augusto, que está participando hoje aqui. Então, serviço por serviço e preço por preço é a mesma coisa. Se a gente não criar essas experiências diferentes na cliente, não tem como a gente ter mais resultado, não tem como a gente ter mais lucro, porque senão a gente só atrai aquela cliente que quer preço. E daí a cliente que quer preço não dá uma margem boa de lucro para a gente. Beleza? Vamos para o próximo passo? Alguém mais quer falar aqui? Eliseu, pode falar.
Eu gosto de falar um pouquinho, né? Porque se a gente não fala, a gente não troca ideias. Eu faço mechas e eu sempre coloco um tratamento depois dessa mecha. Eu dou, de fato. Por quê? Porque eu já tenho um kit ali separado, né? Então, algumas pessoas dizem assim, mas ela está embutindo na mecha esse tratamento. Aí a cliente que já me conhece há mais de 10 anos faz, não, eu sempre faço mecha com ela, eu ganho esse tratamento, e aí eu sempre compro um kit com ela. Por quê? Porque eu sei que deu resultado. Então, isso também é uma forma de você segurar o cliente. De você não segurar, de você ganhar este cliente, né? Por quê? Porque é uma forma de você. Ah, mas eu vou gastar creme, vou gastar. Não, você não vai gastar, não. Você vai investir. E daí, Elisene, para complementar, o que é muito importante? Quando fazer esses diferenciais, gente, tá? Aqui vai uma informação bem importante para vocês. Para quem está anotando aí, anota, coloca aí um asterisco, coloca no post-it, que isso aqui é muito importante, tá? De nada adianta a gente fazer todas essas ações dentro do nosso salão e a gente não jogar isso para fora, a gente não divulgar isso, não mostrar para as pessoas que a gente oferece isso. Então, quando você tem um diferencial de um tratamento, quando você tem um diferencial, por exemplo, né, no caso dos meus mentorados ali de Florianópolis, que fazem, né, que traz esse encantamento para cliente, toda cliente que vai no salão recebe uma rosa, né, sai com uma rosa do salão. Então, a gente tem que mostrar isso, aproveitar desses momentos no salão para divulgar lá na rede social. Para quê? Para fazer com que esses movimentos, essas ações, tragam outras clientes para o nosso salão de beleza. Por isso que é tão importante a rede social também, tá bom? Tô vendo que tem um monte de gente do Ceará aqui, que legal! Muita gente. Gente, como atrair novas clientes e fidelizar as suas clientes atuais? Aqui é um ponto super importante. Por quê? Tá? Sem clientes, a gente não tem salão de beleza. Como é que a gente vai ter um salão de beleza com lucro, né, de sucesso, como é a nossa meta hoje aqui, né, nessa sessão experimental, se a gente não tem cliente? A gente pode ter o melhor salão de beleza, as melhores cadeiras, os melhores lavatórios, os melhores secadores, as melhores escovas, tudo de melhor. Mas se não tem cliente, de nada adianta. Então, um dos pilares para que vocês tenham sim um salão de beleza de sucesso é pensar na nossa cliente. E daí pensar como a gente pode atrair novas clientes, né? Através do nosso posicionamento, através das nossas redes sociais, da forma com a qual a gente apresenta os nossos serviços. Quando uma cliente entra em contato com você, por exemplo, né, no WhatsApp, como que é essa resposta para essa cliente? Se eu ligo, né, ou se eu mando uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp de um dos salões de beleza de vocês, né, e pergunto qual é o preço das mechas. Quando você fala assim, Laís, o preço das mechas é R$300, você simplesmente falou preço. Agora, quando você chama a cliente para o teu salão para fazer um teste de mechas, para fazer uma avaliação, essa cliente vem no seu salão, você faz um diagnóstico, você começa a trazer valor para esse serviço, começa a fazer com que a cliente queira vir no teu salão de beleza. Quando você manda, por exemplo, simplesmente um valor ali no WhatsApp para sua cliente, ela simplesmente pediu o preço. Ela simplesmente pediu qual o preço desse serviço. E preço não tem valor, gente, é só preço. Então, quando você vai falar, por exemplo, de uma mecha, né? Vou usar o exemplo aqui de uma mecha. O que é feito no procedimento da mecha? Que às vezes a gente esquece. A mecha não é só a mecha no cabelo da cliente. Para fazer a mecha, você não precisa fazer diagnóstico. Depois do diagnóstico, você não faz uma aplicação. Depois da aplicação, você às vezes não precisa esfumar a raiz, tonalizar, hidratar, fazer escova, finalizar esse cabelo. Olha só, são 7 serviços que englobam uma mecha. E por que às vezes a gente não fala isso para cliente? Esquece. Daí fala só da mecha, mas esquece de todos os serviços que estão ali e que compõem essa mecha, que são ações que geram valor para você atrair e fidelizar as suas clientes. Por que às vezes você está buscando novas clientes no salão, mas você não tem ações para quem já é sua cliente? Para quem já gosta do seu serviço? Para quem já confia em você?
Qual é o prazo de retorno que vocês estão estipulando para as clientes de vocês retornarem para o salão de beleza? Se é uma cliente que faz coloração de raiz, ela tem que retornar em 20, 25 dias. Se ela não retornou em 25 dias, alguma coisa está errada. Ou vocês deixaram de fazer a parte de vocês, que é justamente ter uma estratégia para trazer essa cliente de volta para o salão de beleza, porque não pode simplesmente deixar a cliente ir embora e não pensar no retorno dela. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe, eu sempre oriento os meus mentorados nesse sentido. A cliente não pode sair do salão de beleza sem que ela tenha já um agendamento para o próximo retorno dela. Seja um agendamento que seja informado para ela, ou até mesmo que essa cliente nem saiba, que é uma estratégia que também existe dentro do salão de beleza. Eu chamo de técnica do reagendamento, que eu mostro, né, como fazer de fato dentro das mentorias. Então, assim, quando a gente fala de cliente, a gente tem que pensar em ações para atrair novas clientes, mas principalmente para reter quem já é nossa cliente. Aumentar o ticket dessa cliente, fazer com que ela venha mais vezes no nosso salão, fazer com que ela realmente gaste mais no nosso salão de beleza. Nayara, queria falar? Levantou a mãozinha aqui? Pode falar. Pode liberar o seu áudio, Nayara. Ou então pode mandar no chat aqui. Assim, meu anjo, a minha dúvida maior é como fidelizar os clientes. A gente já marca o próximo atendimento, nós conversa, aí elas, na hora, elas olham pra gente e dizem assim, não, eu vou ver como é que eu vou fazer. Elas sempre dão aquela desculpa. Aí sempre fica meio complicado a gente fazer o reagendamento da cliente assim que ela sai do salão. A gente fala de pacote, não oferece pacotes, não oferece tratamento. E a gente sempre é rebatida com aquela, não, vou ver, daqui qualquer coisa eu te falo. Entendi. Sabe por que isso acontece, Nayara? Isso serve para todos vocês, tá, gente, que estão aqui participando. Isso acontece porque você está ofertando para cliente no momento errado, tá? Joana, seja bem-vinda. Está entrando aqui agora, tem pessoal entrando, a gente pode acompanhar, depois eu vou deixar disponível no gravado para quem não conseguiu ver o começo, tá? Vai poder participar, vai poder assistir. Depois eu vou liberar lá no grupo o link para quem não pôde assistir. Nayara, por que isso acontece? Vamos pensar comigo aqui, gente. Quando a cliente pagou o serviço, vocês concordam que a cliente já está tirando o dinheiro do bolso? Ela já está pagando. Então, você não pode ofertar algo que, inconscientemente, essa cliente vai pensar que ela já vai ter que tirar mais dinheiro do bolso. Ou seja, eu acabei de pagar para a Nayara. Agora ela já está querendo agendar de novo, mas eu já vou ter que gastar de novo. A gente não pode criar essa imagem na mente da cliente. Ela jamais vai falar isso para vocês, mas isso passa pela mente dela. Então, nesse caso, Nayara, né, dentro das mentorias eu explico isso passo a passo, tá, gente? Mas, basicamente, você vai trabalhar com reagendamento sem falar para essa cliente. Você não vai agendar ela no momento que ela está no seu salão de beleza. Você vai ter uma agenda para trabalhar o retorno dessa cliente, mas você só vai entrar em contato com ela lá na frente, quando for o momento dela retornar para o salão. Por quê? Porque ela não vai sentir que você está querendo tirar algo dela no momento que ela já te pagou. Então, pensa comigo. Se eu fui no seu salão de beleza, eu fiz uma coloração de raiz, por exemplo. Né? Vou usar o meu exemplo, né? Eu faço coloração de raiz a cada 20, 25 dias. Eu vou no salão, faço a minha coloração de raiz. Qual é o meu prazo de retorno? É 25 dias. O salão tem que entrar em contato comigo 2 dias antes, 1 dia antes. E dizer o seguinte: oi, Laísa, tudo bem? Aqui é Nayara, do Espaço Nayara Gomes. Eu verifiquei aqui na nossa agenda e realmente já fazem, né? 25 dias que você veio fazer a sua coloração de raiz. E eu tenho um horário aqui especial para você amanhã às 14 ou às 16 horas para você poder fazer o seu retoque de raiz. Qual desses horários fica melhor para você? Você vai oferecer para a cliente no momento de necessidade dela, que é próximo do momento que ela precisa fazer o serviço, e não no momento que ela acabou de te pagar. Entendeu?
Faz sentido, gente? Coloca aqui no chat para mim, se faz sentido para vocês. Não adianta querer vender para cliente tudo na hora. O objetivo, você que é dona do salão, você que é o proprietário, você que é o gestor do salão, você precisa saber da data de retorno dessa cliente. Mas ela não precisa saber dessa data no momento que ela está saindo. Ela precisa saber da data que ela tem que voltar. Senão você vai querer tirar, ela vai sentir que você está querendo tirar o sangue dela naquele momento. Entende que ela pagou? Sim, faz sentido. Eu não estou conseguindo achar aqui o chat, mas tudo bem. Mas faz sentido, sim. Então, quando a gente pensa em ações, nesse caso, por exemplo, para fidelizar a cliente, você pode fidelizar ela, mas você tem que pensar qual é a comunicação que vai fazer mais sentido para aquela cliente naquele momento, para que não soe negativo algo que deveria ser positivo, tá bom? Então, super importante isso, tá? E agora, por último aqui, o sexto pilar que eu deixei aqui para vocês separado, tá? Processos definidos. A gente precisa saber aonde quer chegar. O que eu vou fazer no meu salão? Como é que vai ser o processo de atendimento dessa cliente? Desde o momento que a cliente entrou no salão, desde o momento que a cliente fez o primeiro contato. Senão, gente, o que acontece? A gente se perde. Então, procurem ter processos definidos dentro do salão. Nas mentorias, eu chamo de métricas de trabalho. Eu dou até exemplos, né, de métricas de trabalho para as recepcionistas, métricas de trabalho para o cabeleireiro. O que é isso? É você ter um script de como vai funcionar o seu salão. Como vai ser o atendimento da recepção, se você tem recepção? Qual vai ser a forma de falar com a cliente no WhatsApp? Qual vai ser o tempo de retorno para essa cliente? Como vai ser o reagendamento? Como vai ser o feedback pós-atendimento? Eu preciso fazer um feedback pós-atendimento para minha cliente. Como vai ser essa mensagem? Como vai ser a vestimenta dos meus profissionais? Como eles vão se comportar? O que a gente vai oferecer para a nossa cliente dentro do salão? Como vai ser ofertado? Chegou um produto novo no salão, um serviço novo no salão. De que forma que eu vou colocar isso para minha cliente? Isso tudo é processo. É você ter definido o script para cada situação dentro do teu salão de beleza. Para ficar mais fácil, para vocês não serem pegas de surpresa pela cliente. Porque às vezes a cliente vai pedir desconto, às vezes a cliente vai tentar, às vezes vocês vão ter dúvidas. Só que se você tiver um processo bem definido dentro do seu salão e saber exatamente aonde cada processo leva, fica muito mais leve. E vocês têm que pensar o seguinte: eu sou profissional e eu sou a dona do salão. Eu preciso de tempo para fazer gestão. E quanto mais definidos forem os meus processos, mais tempo eu vou ter para fazer uma gestão mais eficiente do meu salão. Salão de beleza sem gestão não dá lucro, gente. Não dá lucro. Por isso que dentro do salão, os processos são tão importantes, tá? Laisa, você acha que deixar os preços à vista é bom? Eu confesso para vocês que eu não tenho problema nenhum em deixar preço. Eu acho que quanto mais transparente a gente for com a nossa cliente, mais honesto é. De verdade, tá? Quando a gente começou aqui, o que eu falei quando a gente começou? Eu expliquei, né, como seria a nossa sessão experimental para quem está aqui desde o comecinho, né? Eu expliquei como seria a nossa sessão experimental, tá? E falei para vocês que no final eu vou falar sobre como funciona a minha mentoria. Para quem fizer sentido e quiser a minha ajuda pessoal, vai ter acesso. Eu não estou escondendo isso de ninguém, porque, gente, tudo que tem valor tem. Tudo que você precisa, né? Um serviço que você precisa, algo que você precisa, tem um preço, tem um valor por aquilo. Então, eu não acho isso ruim. Às vezes a gente tem medo de vender, sabe? Essa questão de não falar o preço para cliente, eu tenho um certo receio, não. Se você se posiciona de forma certa, não tem por que você ter medo de oferecer, medo de falar, medo de deixar claro os teus valores para cliente, tá? Beleza, Rosângela? Nayara, olha só o que a Nayara colocou aqui, gente. Lais, eu não tenho ideias de marketing no Instagram para atrair clientes. Não tenho tanta noção. O que fazer? Gente, eu vou fazer uma sessão experimental só sobre redes sociais, tá? Porque é algo bem extenso. Eu vou dar aqui uma pincelada, Nayara, mas é algo que
precisa ser muito aprofundado. Até dentro das mentorias tem uma aula, tá? Um momento de mentoria que a gente só fala sobre redes sociais e marketing, tá? O penúltimo encontro é só sobre redes sociais e marketing. Mas a primeira coisa que você tem que ter em vista, Nayara, em relação a marketing no Instagram, é que você precisa ter técnicas de storytelling para os stories. O que é isso? São narrativas. É você entender como funciona a cabeça da sua cliente, é você entender de fato qual é o processo de venda para a sua cliente poder chegar até você, né? Quais são os funis que você pode trabalhar ali nas redes sociais para que você atraia as pessoas certas, para que você conquiste essas pessoas, né? No Instagram, a gente fala muito sobre identificação. Você precisa realmente olhar o perfil da pessoa e se identificar com algo que está ali, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com vocês que estão aqui, tá? Por que vocês chegaram aqui para fazer essa sessão experimental comigo aqui de mentoria? Provavelmente vocês vieram do Instagram. Tô certo ou tô errada? Coloca aqui para mim quem veio através do Instagram, por favor, até para mim saber, tá? Quem veio aí através do Instagram, que viu, às vezes, um anúncio, viu um post meu, e daí tinha a indicação de poder, né, entrar lá no grupo do WhatsApp e vir para cá. Coloca aqui para mim. Augusto, Instagram, beleza. Gente, o que é isso, tá? Em algum momento, vocês viram algo lá no meu Instagram que fez sentido para vocês virem para cá. Joana, pode abrir o áudio, Joana, pode falar aqui. Pode abrir o seu áudio, daí você pode perguntar. Vamos ver se você consegue ali, ou se preferir, pode mandar aqui no chat, tá? Pode abrir o seu microfone para falar, ou pode enviar no chat, como você achar melhor. Então, gente, olha só, vieram pelo Instagram, mas para e pensa comigo. Alguma coisa que estava ali, naquele anúncio, naquele post, o que vocês viram, fez sentido para vocês. Talvez alguns de vocês foram lá no meu Instagram e foram dar uma stalkeada lá nos primeiros posts, né? Foram lá olhar, foram dar uma olhadinha nos stories para ver o que tinha lá. E algo que estava ali gerou interesse em vocês. Opa, isso aqui faz sentido para mim. Por isso vocês estão aqui hoje. A mesma coisa, tá? A mesma coisa acontece com as clientes de vocês. Só que, assim como eu utilizei a estratégia certa para trazer vocês precisam utilizar a estratégia certa para trazer as clientes de vocês. Só que a gente só consegue isso quando a gente tem a comunicação certa, a nossa cliente ideal definida. Porque vocês concordam comigo que muito disso é comunicação? Quem estava aqui desde o começo, viu que eu falei o seguinte, gente, essa sessão experimental de mentoria, lá no final eu vou ofertar minha mentoria, eu falei isso, né? Mas para que ela serve? Para vocês terem uma experiência comigo. Antes de vocês entrarem numa mentoria, vocês precisam me conhecer como mentora. Vocês precisam ter esse acompanhamento, vocês precisam ver se bate o tico e o teco, né? Se combina a comunicação, se flui a forma com a qual eu exponho as coisas para vocês. Então, é uma amostra de fato do que acontece, para a gente gerar cada vez mais conexão. E é isso que vocês precisam gerar com as clientes de vocês. Conexão é mostrar para as clientes que vocês estão ali no Instagram não somente para vender algo, mas para trazer algo realmente de valor. Para fazer algo que realmente faça sentido na vida daquela cliente. Vocês conseguiram entender? Vamos ver aqui. Elisene, eu vim pelo Insta porque... Opa, deixa eu procurar aqui. Tenho que ensino que eu quero aprender. Que ótimo! São poucas pessoas que querem dar dicas. Você é uma bênção. Sim, Joana veio pelo Instagram. Joana, acho que você entrou agora mais por último, né? Mas eu vou deixar disponível o começo todo dessa gravação, tá? Para você poder assistir. Depois a gente está gravando aqui essa sessão experimental. Então, para quem não conseguiu acompanhar desde o começo, vai poder, né, ter todo o acesso ao processo. Então, Nayara, né, para responder ali a sua pergunta, o Instagram, ele não é algo que você simplesmente vai lá para postar as fotos dos seus trabalhos. Não, ele tem que ser intencional.
ele tem sim que gerar conexão com as pessoas e fazer com que as pessoas tenham interesse em sair do Instagram e se relacionar com vocês. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Vocês me encontraram no Instagram, a gente criou lá um relacionamento, vocês sentiram algo, né, que fez sentido para vocês. Eu trouxe vocês lá no grupo do WhatsApp, certo? E a gente está aqui agora. Ou seja, a gente vai criando afinidade. E isso, gente, é bom para vocês, tá? Porque vocês entendem, né? Vocês começam a me acompanhar, vocês entendem se realmente, né, uma mentoria é ou não é para vocês. E para mim é super importante. Por quê? Porque vai cada vez mais definindo o meu cliente. E assim vai acontecer com vocês. Quanto mais conexão nas redes sociais vocês gerarem com os clientes de vocês, mais vocês vão entender se vocês estão no caminho certo. Opa, será que não está no momento de eu mudar o meu posicionamento? Será que eu estou atraindo a cliente certa? Será que eu só não estou postando e não tenho resultado nenhum no Instagram? Por que isso acontece? Não adianta você simplesmente colocar foto de antes e depois no Instagram. Por quê? Foto de antes e depois lá no Instagram serve para uma única coisa, para a cliente ir lá olhar, gostar do cabelo e às vezes pegar aquela foto e ir em outro salão fazer o serviço. Não estou dizendo que não pode ter foto, né? Pode sim, só que ela tem que vir junto de um contexto, ela tem que vir junto de um conteúdo que vai fazer sentido para a cliente de vocês. Aqui no Sul a gente usa muito esse termo, né? Eu não sei como é que vocês são, muita gente do Norte e Nordeste, né? Mas aqui no Sul a gente usa muito esse termo, né? Não dá para ficar enchendo linguiça, né? Simplesmente colocar lá por colocar. As pessoas estão saturadas disso, gente. Tem que ter algo que faça sentido, sabe? Pensa na sua cliente antes dela passar o débito ou o crédito com você. De que forma você pode contribuir com essa cliente para que realmente faça sentido para ela fazer um serviço com você? O que você está fornecendo de conteúdo ali que vai fazer vibrar o coração dela para realmente, né, apostar em você? Então, por isso que as redes sociais, sim, são um dos maiores meios de vocês trazerem clientes para o salão de beleza de vocês, mas tem que utilizar de forma estratégica, tá? Se não utilizar de forma estratégica, não adianta, vocês vão ter lá um mural de fotos maravilhoso, mas cliente que é bom e dinheiro no bolso não vai ter, tá bom? Vou interagir mais com as clientes, com dicas, isso mesmo, Nayara, traz orientação, traz conhecimento para as pessoas, né? E normalmente, gente, isso não é difícil, tá? Porque as clientes sinalizam isso para vocês. A dúvida que a cliente de vocês tem na cadeira é a dúvida que a sua cliente tem lá na rede social. Só que às vezes a gente esquece de falar, tá? Então, fiquem com isso aí na cabeça, tá? Gente, vocês precisam, sim, adequar esses pilares, né, esses pontos que eu passei aqui hoje para vocês, para ter um salão de beleza de sucesso. Isso é possível, tá? É possível sim, é possível vocês terem um salão de beleza que dá, sim, muito lucro, tá? Perfeito? Agora eu queria saber aqui de vocês quem realmente tem interesse de ter a minha ajuda pessoal aí, né, para fazer as mudanças que precisa no seu salão de beleza, para seguir uma caminhada com resultado. Gente, eu tô falando de resultado e eu sempre falo muito isso aqui para os meus mentorados, de merecimento. É merecimento sobre tudo que você oferece pelas suas clientes. É merecimento sobre tudo que você já passou até agora, né? Então, tem muito a ver, tem mais a ver com a gente, né, do que propriamente com a cliente, tá? Eu vou explicar aqui agora para vocês como funciona a minha mentoria em grupo. Ela é uma oferta exclusiva para quem participou dessa sessão estratégica, tá? Como funciona, gente? É uma mentoria para vocês realmente saírem do ponto que vocês estão hoje, para conseguir exatamente se posicionar de forma certa, cobrar de forma certa o valor dos serviços, fazer uma organização financeira que realmente traga lucro para o salão de beleza de vocês, tá? Fazer uma gestão de pessoas eficiente para quem trabalha, né? Para quem tem profissionais, tá? Saber vender serviços, saber vender produtos para os clientes dentro do salão, aumentar o ticket aí do salão de beleza e trabalhar o marketing e as redes sociais, tá? Essa mentoria, ela é composta por 8 semanas, é um acompanhamento de 8 semanas, tá? Sendo que os encontros são 6 encontros em grupo
e 2 encontros individuais. A gente vai ter um primeiro momento individual, onde eu vou ajudar cada um de vocês individualmente a organizar, planejar, estruturar tudo o que é preciso para o salão de beleza de vocês. E a gente vai ter 6 encontros online, um grupo, como está acontecendo esse momento aqui, tá? E a gente tem alguns temas que vão ser tratados nesses encontros, que são posicionamento, administração do salão na prática, financeiro, gestão de pessoas e de processos, as vendas e as redes sociais, tá? E vocês vão ter essas 8 semanas de tira dúvida comigo, para trazerem todas as questões pontuais que vocês têm no salão de beleza de vocês, e vocês vão receber a minha orientação sobre cada uma delas, tá? É uma oportunidade super legal para quem realmente quer sair do momento que está hoje, tá? Então, como funciona essa mentoria? 8 semanas, 2 encontros individuais e 6 encontros em grupo, tá? Todos aqui online pelo Google Meet, como a gente está fazendo aqui agora. E para quem realmente, né, tem a certeza de que quer embarcar nesse processo, se sente pronto e mais do que isso, quer ter realmente, né, resultados que merece acima de tudo, hoje aqui a gente tem 3 bônus especiais, tá? Quem fecha a mentoria, que participa da sessão estratégica, tem 50% de desconto no valor da mentoria e tem 3 bônus muito legais, que são, primeiro, uma planilha completa de financeiro, lembra que eu falei aqui para vocês, onde tem tudo que vocês precisam para precificar e para fazer o acompanhamento do salão de beleza de vocês de forma certa, tá? Uma aula de colorimetria com a Fábio Garcia, que é técnica da Schwarzkopf Brasil, tá? Uma aula completa de colorimetria, então tá incrível. E uma aula de contabilidade para salão, para quem tem dúvidas sobre o que precisa saber de contabilidade para salão de beleza, tá? O investimento da mentoria. Laisa, como é que funcionam os valores? 2.994 é o preço da mentoria. Para quem participa da sessão estratégica, 50% do valor, 1.497, tá? Então, o valor para esse acompanhamento de 8 semanas, né, mais esses bônus exclusivos para quem participa aqui, fica de 1.497. Gente, vocês podem parcelar, lá, eu não tenho condições, tá? O meu cartão, eu não, enfim. Vocês podem parcelar em 12 vezes de R$ 149,70, ou seja, é uma coloração de raiz por mês, né? Então, tem possibilidade, é só a gente realmente, né, entender se é o momento e se quer realmente essa mudança, né? A oferta está aí para quem realmente quer a minha ajuda pessoal. Vocês já tiveram a oportunidade de me conhecer um pouco hoje, de saber como é que funciona, de entender um pouco mais da minha dinâmica também, tá? Eu vou pedir para a Fernanda, que é da minha equipe, colocar aqui no chat, tá? O link da mentoria, tá? Você pode clicar nesse link, vai ter as informações ali de como funciona a mentoria, o que vocês vão ter dentro, os acessos, e ali tem a opção para você poder comprar. E também tem um link aqui do WhatsApp. Lais, eu estou com dúvida ainda. Pode clicar nesse link ali do WhatsApp, que a Fernanda vai estar atendendo vocês, vai estar respondendo as dúvidas e os questionamentos, tá? Então, o valor da mentoria, para quem participa da sessão estratégica, 1.497 ou 12 vezes 149,70, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, tá? Espero que vocês tenham absorvido ao máximo esse conteúdo, que vocês realmente apliquem aí no salão de beleza de vocês. E quem se sentir pronto, quem se sentir preparado e quiser realmente essa mudança aí no salão de beleza, eu estendo a minha mão, vai ser muito bem-vindo no nosso grupo de mentoria e vai conseguir sim ter aquele salão de beleza que merece, tá bom? O link tá aqui no chat, tá? A Fernanda acabou de colocar aqui, ó. O primeiro link que tá aqui é da mentoria, tá? E o segundo link é para tirar dúvidas, tá bom? Eu vou deixar também lá no grupo depois esses links, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem estar perguntando lá no grupo, chamando a Fernanda até no particular, tirando qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim, por favor, o feedback de vocês aqui no chat. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, vou deixar uns minutinhos aqui aberto para vocês poderem perguntar. Diz aqui para mim o que vocês acharam, se vocês gostaram. Obrigada, Elisene, por você ter participado.
Gente, se alguém tem alguma pergunta pontual sobre o seu salão de beleza, pode enviar aqui para mim que eu respondo, tá? Pode enviar que eu vou responder antes de finalizar, se tem alguma pergunta pontual do salão. Augusto, amei. Grato por me proporcionar tanto conhecimento nesse meu início. Perfeito, Augusto. Como eu te falei, Augusto, é fantástico que você esteja no teu início, né? Pensando realmente em ajustar essas arestas e ter os processos muito bem definidos, tá? Vai ser um prazer, se for para você, né, o momento de você estar participando aí de uma mentoria, de estar participando do nosso próximo grupo aí de mentoria, tá bom? Gente, obrigada, tá? Novamente aqui, o link tá aqui para vocês, o link lá da Eduz, né, para você poder ter as informações lá da mentoria, valores, pode comprar por lá, pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, pode pagar por Pix, tá? Como eu falei, é menos de uma coloração de raiz aí por mês, tá? E também tem o link aqui para tirar dúvida, tá bom? Super beijo, boa noite para vocês. Tchau, tchau.